Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Gathering Soldier. Eu sou o Moisés e aqui nós vamos falar o que já se tem de informação sobre os decks de Commander de Magic e Final Fantasy. Eu vou começar falando sobre alguns conceitos básicos de Commander para quem não é do Magic entender do que é que eu estou falando, pelo menos o mínimo necessário, e vou fazer um comentário sobre cada deck de acordo com o que a gente já tem de informação. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre a ideia básica do Commander, né? No Magic, no geral, para quem começou jogando há muito tempo e nunca ouviu nem falar de Commander, a gente sabe que no Magic os formatos construídos são decks formados com 60 cartas, e 15 cartas no sideboard, 20 pontos de vida, 7 cartas na mão, você começa ali com uma mão inicial e aí você pode trocar aquela mão no processo de mulligan. Aí, a cada vez que você faz esse mulligan, você começa com uma carta a menos na mão, né? Só que o Commander tem algumas mudanças. Primeiro que o Commander não é um versus um. O Commander é um formato feito para ser jogado, em geral, multiplayer. Existem os formatos de Commander que jogam no tipo duelo, mas Commander foi pensado com um formato que a gente chama de mesão, para jogar com mais de duas pessoas. E eu tenho para mim, pelo menos, opinião pessoal, que quatro pessoas é um número ótimo para você ter um jogo bem equilibrado. É, Além disso, os decks não são de 60 cartas, os decks são de 100 cartas, ao contrário do formato tradicional. Além disso, diferente do formato tradicional que você pode ter até quatro cópias de uma mesma carta, excetuando-se os terrenos básicos, que você pode ter qualquer número de cópias, no Commander você pode ter apenas uma cópia de cada carta, a não ser que aquela carta diga que você pode ter mais de uma cópia, né? Isso tem no Magic. Algumas cartas perdidas no Magic tem essa regra. E você, da mesma forma, terrenos básicos, as planícies, as ilhas, os pântanos, as montanhas, as florestas, você pode ter mais de um no seu deck, básicos. Tá? E tem uma carta específica, que é a que você denomina de comandante, que ela não fica na sua mão nem no seu Grimório. Ela fica na zona de comando. Tem essa característica especial de ficar na zona de comando, revelada para todos da mesa, e você pode conjurar a qualquer momento se você tiver recursos para isso, da zona de comando. A cada vez que você adiciona, que você conjura a sua comandante, a sua carta comandante da zona de comando, você tem que pagar uma taxa de acordo com a quantidade de vezes que você conjurou essa carta anteriormente. Se é a primeira vez, você não paga nada além do custo da carta impresso. Se é a segunda vez, você vai pagar uma taxa adicional de 2. Se é a terceira vez, você vai adicionar mais 2 a essa taxa e tem que pagar 4 adicionais. E assim por diante. Ok? É, Além disso, você começa com 40 pontos de vida no começo e, além da condição de derrota de zerar os pontos de vida, existe uma outra específica do Commander. Se você receber 21 pontos de dano de combate de algum comandante, de alguma carta que seja comandante de algum dos decks, você perde o jogo. Então existe essa condição especial de vitória no Commander. E aqui nós estamos falando
de um tipo específico desses decks. São os decks pré-com. São decks que já vêm construídos com cada uma dessas 100 cartas definidas em lista. E é um produto que a Wizards comercializa, já vem com as fichas, vem com uma lista definida de cartas, obedecendo o critério de cores. Isso aí é outra coisa que eu esqueci de dizer, tá? As cores que você usa no seu deck são definidas pela carta que você define como comandante, pela identidade de cor daquele comandante. Identidade de cor é definida pelas cores do custo de mana do seu comandante, pelas cores de mana presentes no texto de regras dele, exceto que em geral estiver entre parênteses, porque vão ser o que a gente chama de reminder texts. São textos explicativos de alguma habilidade, e se tiver algum símbolo nesses reminder texts, eles não contam para a identidade de mana. E outro aspecto que conta para a identidade de mana é uma marcação de cor que às vezes pode ser encontrada na parte de caixa de texto com os tipos da carta, e vai ter um pontinho no lado esquerdo colorido que também é um indicativo da cor da carta. Muitas vezes isso acontece quando a carta não tem um custo na barra superior de texto. Isso você pode ver em cartas no Magic que tem a habilidade de suspender, que algumas não têm um custo de conjuração, ou em cartas dupla face, na face de trás. Em muitas cartas não existe um custo na parte de trás. Então, para ter uma cor definida, eles põem esse pontinho na região do tipo da carta. Então, todos esses aspectos são definidores da identidade de cor de uma carta de Magic. E essas cores precisam ser respeitadas na montagem do deck. Todas as cartas do deck precisam estar naquele espectro de cores da identidade do seu comandante. Elas não precisam ter todas as cores. Elas podem ter, no máximo, aquelas cores. Tá? Então, partindo para frente aqui com uma observação antes de eu entrar nos decks de comandante em si, de Final Fantasy. A escolha das cores nos decks, de acordo com os designers da coleção, na entrevista que eles deram para a IGN, não é definida exatamente pelo comandante de capa. Tá? Isso foi até um pouco questão de discussão de muita gente, porque que certos personagens estavam com certas cores ali, muita gente discordando da cor, mas a questão da adição das cores precisa ser vista por dois aspectos e que não são exatamente o das criaturas que estão como capas de cada deck. A primeira delas é a temática escolhida para a mecânica usada no deck. Certo? A gente vai ter decks aqui de equipamentos, de marcadores, de mágicas, não de criatura, e de reencarnação. Então, as cores tiveram como... A escolha das cores desses decks tem como base essas temáticas, como uma das razões dessas temáticas. A outra é a edição de Final Fantasy escolhida. Tem alguns aspectos que vão conversar também com questões do jogo. Tá? E a gente vai ver bem isso na explicação que eu vou dar sobre os decks. Tá? Começando vou fazer pela ordem da edição de Final Fantasy. E o primeiro deck que a gente vai ver é o deck de Final Fantasy VI, o Revival Trance. Tem como comandante principal a Terra, Herald of Hope, e como comandante secundária a Celis Luminous Knight. A gente tem aqui como habilidade da Terra. A Terra é uma criatura que custa
um mana vermelho, um branco e o preto. Combinação que a gente chama de Mardu, dentro do Magic. Ela é uma criatura lendária, humano, maga, guerreira. De poder 3, resistência 3. E com duas habilidades, 2 parágrafos de habilidade. A primeira é Trance, que faz referência à transformação dela na forma dela de Esper. Lembrando, a Terra, dentro da história, ela é uma meio humana e meio Esper. Esper, dentro da história de Final Fantasy VI, são os Summons da história. São uma raça de entidades mágicas que, que são invocadas ao longo do jogo pelos nossos personagens que possuem os cristais em que aquela entidade está vinculada. Então ela tem o Trance. No começo do combate do seu turno, você tritura 2 cards. Triturar é colocar o topo do seu Grimório no cemitério. Tá? E aqui no Brasil a gente adapta o nome que eles usam, mil, e a gente sempre fala milar. Então se alguém falar um dia para vocês, milar, estou milando, você mila 2 cartas, você está triturando 2 cartas, colocando 2 cartas do topo do seu Grimório no seu cemitério, e a Terra ganha voar até o fim do turno. Então no começo do combate, essas 2 habilidades essas 2 ações já se desencadeiam. E sempre que a Terra causa dano de combate a um jogador, você pode pagar 2 de mana genérico, 2 manas quaisquer. Sempre que você fizer, você devolve um card de criatura com poder 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Certo? E aí eu já vou mostrar também aqui a Celis, que a gente já tem a carta revelada também, Celis, Runic Knight, que ela tem um custo de 1 adicional, um mana genérico adicional em relação à Terra. Ela é uma criatura lendária, humana, mago, cavaleira, né? Porque ela é uma cavaleira rúnica. A Celis, ela é uma ex-imperial, trabalhava para o Império Gestalt, né? Gestalt. Ela trabalhava para o rei Gestalt, mas ela saiu e passou a lutar contra o rei, junto com seus companheiros, junto com o seu grupo. E ela é uma criatura 4/4, que quando entra no campo de batalha, você pode descartar qualquer número de cards da sua mão. Então, compra aquela quantidade de cartas mais 1. É a forma dela abastecer o cemitério. Sempre que uma ou mais outras criaturas que você controla entram no campo de batalha, se uma ou mais delas entraram de um cemitério ou foram conjuradas de um cemitério, você coloca um marcador mais um em cada criatura que você controla. Certo? Então, a gente vai conversar sobre o deck em função das habilidades das 2 comandantes. A gente olhando para as 2 comandantes, a gente já entende de onde vem o título. Primeiro, Revival é a temática do deck mecânica, e Trance é uma referência óbvia à transformação da Terra. E, como eu disse, a estratégia principal do deck é alimentar o seu cemitério com criaturas, especialmente criaturas com um poder menor ou igual a 3, no caso da Terra, que é a comandante principal, para serem reanimadas. Tá? Claro, devem ter outras ferramentas de reanimação. Deixar tudo isso só para comandante não seria tão... não deixaria o deck tão consistente, seria fraco. Né? Então, é um tipo de carta que a gente deve encontrar no deck. Né? Além de cartas que te permitem descartar e milar cartas. Você quer abastecer seu cemitério para trazer mais facilmente cartas do seu cemitério para o campo de batalha. A escolha do 6 a gente pode ter muito em função, até pelo
que foi falado também na entrevista da IGN, é porque o 6 é o principal representante da era dos pixel, né? Inegavelmente, o 6 é o jogo mais lembrado quando nós falamos da era dos jogos pixelados, certo? Então, acaba sendo uma escolha em homenagem a esse período do início do Final Fantasy. O deck especificamente vai fazer muita referência à segunda metade do jogo. Você está no mundo em ruínas, que depois dos acontecimentos na Forgotten Capital, todos os seus personagens foram separados ao redor do mundo. Depois de um embate contra o Kefka. E essa parte do jogo, especificamente, você começa não com a Terra, mas com a Celes. A Terra é tida como uma personagem mais importante do jogo, ela é destaque na própria logo do Final Fantasy VI, que a imagem que você encontra é ela montada em uma armadura Magitech. Mas nessa parte específica do jogo, você começa com a Celes, né? E é uma parte bem interessante. Eu não vou comentar tanto spoiler, mas tem é um momentinho de reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Então, é uma parte do jogo, é uma das melhores partes do jogo, inclusive, na minha opinião. É uma parte realmente marcante do jogo. E eu ressalto isso porque houve a ideia de trazer a Celes como a comandante de capa do deck, justamente por causa disso. Mas acabou vencendo a protagonista, a grande protagonista do jogo. Eu falo grande protagonista porque no Final Fantasy VI existe mais de um personagem que pode ser tratado como protagonista. Com boas histórias, bom desenvolvimento de personagens. É por isso que muita gente gosta do Final Fantasy VI, gostando até mesmo muito mais do que o 7, tendo o 6 como seu Final Fantasy favorito. Mesmo sendo da era pixelados, mesmo nunca tendo tido um tratamento gráfico mais portentoso como os outros. Mas o 6 tem essa importância, tem esse peso, e é por isso que ele realmente merece ter esse deck próprio dele. Então, como eu disse, o que a gente espera encontrar no deck é reanimação. E como essa temática de reanimação conversa com esse momento do jogo? Aí é que tá. Como eu disse, todos os personagens foram separados no, ao, ao longo do planeta, do mapa do jogo, que você as regiões que você consegue explorar. E o que você vai fazer nesse momento do jogo é viajar pelo mundo para reunir os seus amigos para um embate final contra o Kefka. Então, muito é muito flavor isso. Você está trazendo os heróis derrotados de volta para a batalha. Flavor, para mim, o flavor foi Chef's Kiss. Okay? Então, como eu disse, você vai ter o uso de cartas que enchem o seu cemitério, de mágicas e habilidades que enchem o seu cemitério, ao mesmo tempo em que você deve ter mágicas no deck com habilidades que tragam essas criaturas de volta ao campo de batalha e pode ter também algum benefício com essas criaturas indo para o cemitério, voltando do cemitério. A própria Celes, ela se beneficia de criaturas suas vindo do cemitério para o campo de batalha. Ela fortalece suas criaturas nesse sentido, né? Isso diz, eu acho que isso é até bem, conversa bem com o flavor da Celes de ser aquela que começa a reunir os personagens, né? De dar força para eles, para que eles possam lutar junto de você. E à medida que o grupo vai se reunindo, ele se fortalece ainda mais, certo? Então,
esse é o primeiro deck que nós temos para falar. E agora nós vamos pro segundo deck daquele queridinho da galera, Final Fantasy VII, que é o Limit Break. Acho que o título, né, é uma homenagem a essa nomenclatura que se tornou padrão nos jogos de Final Fantasy a partir do 7. Mesmo que nos jogos não tenha exatamente essa nomenclatura, mas quando você ouvir fãs de Final Fantasy falarem de habilidades especiais e únicas de cada personagem dentro do jogo, muito provavelmente essa pessoa vai chamar aquela habilidade de limite. É o limite, ou limit break. Então, assim, eu acho que o título acaba sendo um flavor por si só dessa questão. Talvez a habilidade do deck principal, a temática do deck, eu não sei exatamente se está relacionada. Eu vou tentar dar uma relação, mas eu tenho outro palpite também sobre o flavor da temática do deck, das habilidades, vendo os dois comandantes. Então a gente tem como comandante principal nesse deck o Cloud, Ex-Soldier. O Cloud, ele é uma criatura que custa 2 manas quaisquer, mais a combinação de mana vermelho, verde e branco, que a gente chama no Magic de Naya. Ele é uma criatura lendária, humano, soldado, mercenário. Ele é um ex-soldado que é um soldado. Pensa que ele não deixou de ter as habilidades de um soldado. Então, ele ainda é um soldado. Dentro dele, ele ainda é um soldier. Que tem 4/4. 4 de poder e 4 de resistência, que tem haste. E quando ele entra no campo de batalha, você anexa até um equipamento-alvo que você controla ao Cloud. Sempre que o Cloud ataca, você compra um card para cada criatura atacante equipada que você controla. Então, se Cloud tem poder 7 ou mais, 7 ou maior, você cria 2 fichas de tesouro. Né? Você recebe um pagamento depois que você ataca. Você ganha um tesourinho. Né? O Barret pagando o valor do contrato do Cloud a muito contragosto. Mas ele paga. Né? Mesmo que ele tenha que tirar da cota dos estudos da Marlene. Tadinho. Cloud mercenário mesmo, hein? Então, você vê que aqui a gente já vê essa coisa do 7. Né? E a gente vai ver também na Tifa. Tá? Nossa querida e amada Tifa. Tá? Que aqui no site está mostrando a arte alternativa dela, mas tem aqui a arte principal também. A arte normal. Tifa, Martial Artist. Um mana genérico e um mana vermelho, um verde e um branco. Uma criatura lendária, humano monge, 4 de poder e 4 de resistência. Ela tem melee. Melee é o seguinte, é uma habilidade que já existe no Magic, que sempre que uma criatura ataca, ela recebe +1/+1 até o fim do turno para cada oponente que você atacou nesse combate. Então, se eu ataquei, vamos supor, uma mesa de comandante com, como eu falei, 4 pessoas, 4 jogadores. Você tem outros 3 oponentes. Se no seu combate você ataca os 3 oponentes, cada um com pelo menos uma criatura, a Tifa vai ganhar +3/+3 na declaração de atacantes. Então, ela pode ir de 5/5 quando ela ataca a 7/7. Claro, ela pode, na verdade, ela vai de 4/4 se você não atacar at all, para 7/7 se você ataca todos os seus oponentes no mesmo combate. E aí a gente vai para a segunda habilidade dela.
Sempre que uma ou mais criaturas que você controla com poder 7 ou maior causam dano de combate ao jogador, aqui é importante notar, é diferente do Cloud. O Cloud já ganha o benefício quando ele ataca, a Tifa ganha o benefício se causar o dano de combate. Mas a cláusula do 7 está aqui. Então, se ela causa o dano de combate, tendo o poder 7 ou mais, se ela, uma ou mais criaturas causam, desvie todas as criaturas que você controla. Se é a primeira fase de combate do seu turno, há uma fase de combate adicional depois dessa. Então, observando as duas cartas, a gente vê que elas têm em comum o seguinte: elas desencadeiam habilidades em função de você ter 7 ou mais de poder. Então, existe esse limite. Quando você chega ou quebra esse limite, você ganha benefícios, você fica mais forte. Limit break. Certo? 7. A escolha do 7 é óbvia. Ou talvez pareça óbvia para muita gente. Ah, porque é Final Fantasy VII. Certo? Pois é. Existe uma coisa no Final Fantasy VII que eu não sei se foi proposital, se existe mesmo essa referência. Não foi falada pelo pessoal da Wizard na entrevista da IGN, mas existe uma mecânica em Final Fantasy VII chamada All Lucky Sevens, que ela funciona da seguinte forma. Quando o personagem fica com exatamente 7.777 de HP durante uma batalha, ele inicia uma onda ininterrupta de 64 ataques, causando cada um 7.777 de dano ao inimigo. Depois desses 64 ataques, ele para essa onda de ataques, e qualquer ataque posterior que você der vai causar 7.777 de dano, enquanto o seu HP for 7.777. Certo? Olha, pra mim, se eles não tiveram a intenção, acertaram sem querer. Mas lembra muito a ideia do All Luck 7. Tá? O fato de você ter o seu personagem com poder 7 já ser suficiente, para mim lembra muito a coisa do All Luck 7. Tá? Isso é usado nas características de poder e resistência, principalmente na resistência, no caso, né? Apesar de que a gente está falando mais de poder aqui, mas acaba que quando muda, o personagem vai, em geral vai mudar os dois. Então, uma curiosidade aqui. Se não for, fica a curiosidade. Isso existe no jogo. Tá? Então, outra questão de referência que foi usada aqui foi quando pensaram nas cores. Por que usaram essas cores para o deck do Final Fantasy VII? As cores vermelha e branca são muito características de decks baseados em equipamentos, certo? No Magic. E o Final Fantasy VII, mecanicamente, ele tem uma ligação muito importante com equipamentos, principalmente as matérias. Matérias fazem parte da composição das estatísticas do seu personagem. Elas afetam essas características. Então, eu não duvido que no deck nós vamos ter matérias como equipamento. É um palpite meu em relação a esse deck, tá? Que nós vamos ter esse tipo de coisa no deck. Bem como as armas clássicas, né? Uma Buster Sword, a Masamune, talvez a Masamune, né? Eu não sei exatamente se o Sephiroth vai ser colocado nesse deck. Porque até na descrição dos decks a gente vê que eles falam mais nos heróis do que em vilões. E é por isso que em todos os decks a gente vai ver a cor branca, inclusive. Então não sei exatamente se o Sephiroth vai aparecer, vai ter uma versão de Sephiroth nesse deck.
tá? Não posso garantir. Mas pode ser que exista uma Masamune. E outras armas clássicas, né? A Leather Glove da Tifa, Gatling Gun do Barret e assim por diante, tá? Então, esse é um aspecto. E por que o verde? Verde no Magic é uma cor que remete muito a poder de combate. Então, a gente vê pelos dois comandantes a referência a combate, né? Então, me parece muito óbvio o uso dessa referência na hora de montar o deck. Além disso, já falando de Final Fantasy, eles quiseram muito verde também por se referir à vida. Verde é a cor do life stream, a vida a força vital do planeta, né? Então, eu acho que a escolha do verde, eu acho não, eles disseram que a escolha do verde está relacionada à associação com live stream e faz todo sentido também. Eu acho que aqui eles acertaram muito também nas escolhas, tendo escolhido nesse sentido. A justificativa é muito plausível. Adicionalmente, em relação ao que foi produzido de artes nesse deck, a gente vai ver muita coisa que tem referência, sim, que eles usaram de base o que a gente vê no remake e no rebirth. Mas, em termos de história e referências de lore, nós não esperem associação com os novos jogos. Eles vão falar apenas do original. Qualquer associação de história vai ser feita com a história original, certo? Aliás, em termos de todas as cartas, aqui já fica até um lembrete, todas as cartas vão fazer referência aos jogos principais, do 1 ao 16. Tá? Uma coisa que eu não falei ainda, mas vão fazer referência sempre do 1 ao 16. Não vai ter nenhum spin-off, nenhuma referência a alguma novel, algum filme, enfim, não espere isso, tá? Só vai fazer referência aos jogos base do 1 ao 16. E aí, nós vamos para a parte 3, que é o terceiro deck na sequência, que é o deck Final Fantasy X, Counter Blitz. O Counter Blitz tem como comandante principal o Tidus e o Nazgûl. Ele é uma criatura com custo Bunch, verde, branco e azul. Criatura lendária, humano guerreiro, 3/3. Que no começo do combate, no seu turno, você pode mover um marcador da criatura alvo que você controla para uma segunda criatura alvo que você controla. E ele tem uma segunda habilidade chamada Tear. Né? Tear, para quem está ligado no Final Fantasy, é uma habilidade que aumenta poder e defesa física no jogo. E é a primeira habilidade que o Tidus ganha na árvore de habilidades dele. Sempre que uma ou mais criaturas que você controla com marcadores nela causa dano de combate a um jogador, você pode comprar um card e proliferar. Faça isso uma vez a cada turno. Explicando aqui, proliferar, ela é uma habilidade muito importante quando se fala em marcadores. Ela funciona da seguinte forma: você escolhe jogadores e criaturas, você pode controlar elas ou não, e você coloca um marcador a mais de cada tipo que aquela criatura ou jogador possui. Tá? Então, isso é muito importante porque na hora que você escolhe o jogador ou a criatura ou qualquer outra permanente que tenha marcador também, você vai colocar qualquer tipo. Você não escolhe o marcador que você vai aumentar. Você vai aumentar todos. Tá?
Então, esse é o Tidus e já já eu vou comentar sobre as habilidades, mas vamos ver logo a Yuna, que é a que saiu recentemente, de ontem para hoje. E Yuna é uma Yuna Grand Summoner, custo 1 genérico e Bunch, criatura lendária humana clérigo, 1/5, tem como primeira habilidade Grand Summon, faz referência à habilidade especial dela no jogo, Limit Break dela. Né? Ela vira, adiciona 1 de mana de qualquer cor. Na próxima vez que você fosse conjurar uma criatura, uma mágica de criatura nesse turno, aquela criatura entra com 2 marcadores mais um adicionais nela. Sempre que outra permanente que você controla, não necessariamente criatura aqui, uma outra permanente que você controla, é colocada em um cemitério do campo de batalha, se ela tinha 1 ou mais marcadores nela, você pode colocar aquela quantidade de marcadores mais um na criatura alvo. Né? Então, vamos explorar mais as habilidades dos dois. O título do deck é uma clara referência ao Blitzball, que é um minigame jogado em Final Fantasy X, que tem muita relação com a própria história. O Tidus é um jogador de Blitzball. Um dos outros personagens que devem aparecer nesse deck, o Aka, também é jogador de Blitzball. E o que é o Blitzball? Imagina um handball. Tá? É jogado com as mãos, com a bola de Blitzball. Uma Blitzball. Só que ele não é jogado em um terreno plano. Ele é jogado dentro de uma esfera cheia de água dentro. E seus personagens estão nadando dentro dessa esfera. O objetivo deles é fazer com que essa Blitzball chegue na meta adversária. O gol. Certo? É basicamente isso. Cada time, salvo engano, tem 5 jogadores de linha e o goleiro. Tá? Eu não estou lembrado agora. E, bem, é isso. Tem o atacante, tem os defensores, tem os meios de campo, enfim. E eles têm status, habilidades. Tá? Eu particularmente adoro Blitzball. Gostei muito do Blitzball. Tá? E eu acho muito legal ter essa referência no jogo. Contudo, essa não é a única referência. Tá? A gente pode ver de forma mais marcante no Tidus, nas habilidades dele, onde está o Blitzball. Tá? Quando a gente olha para especialmente para a primeira habilidade, mas a segunda também fala com isso, você vê onde está o Blitzball. Mover um marcador de uma criatura para outra é como se você estivesse passando a bola. Você poder comprar um card e proliferar é você ganhar alguma coisa por ter atingido a meta do adversário. É sensacional. Achei muito legal isso daqui. Agora, outra referência que está aqui, que segundo os desenvolvedores é a que mais permeia a ideia do deck ser de marcadores, tá? É o sistema de nivelamento do jogo. A Sphere Grid. Sphere Grid é um grid com vários nódulos em que você ativa esses nódulos na medida que você ganha níveis de esfera, sphere levels no jogo, que é o seu nível, que é os níveis, o seu nível dentro do jogo mesmo. Cada vez que você avança de nível, você ganha um Sphere Grid. Então, aí cada ponto desses você vai utilizar para poder
melhorar uma característica do seu personagem ou dar uma habilidade especial para ele. Como eu disse alguns momentos atrás, Tear é a primeira habilidade que o Tidus ganha no Sphere Grid dele. Tá? Então, a parte do proliferar diz muito respeito ao avanço de nível, à melhoria do personagem. Certo? E detalhe, no Blitzball os personagens também melhoram. Dentro do próprio jogo do Blitzball, à medida que você joga com seus jogadores, eles também melhoram as habilidades deles. Eles também têm nível de jogador, tá? Então é muito legal, cara. Assim, ficou muito bom. Moisés, mas a Yuna, ela não é jogadora de Blitzball. Como você justifica ela trabalhar com marcadores também? Aqui talvez possa ter ficado estranho. Mas tem uma questãozinha aqui sobre ela que são os Summons, os Aeons, como são chamados os Summons no Final Fantasy X. Tá? Para quem tá ligado das novidades de Final Fantasy, já viu que os Summons virão em forma de criaturas encantamento do tipo Saga, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer a busca rapidinho aqui pelo 7, tá? Para a gente ver a Shiva. Nós já tivemos a Shiva revelada. E eu já aposto que essa Shiva vai estar no deck, tá? Até porque ela é a de Final Fantasy X. Essa aqui, a que eles escolheram para fazer a arte, é a do Final Fantasy X. Tá? E aí eu já vou até falar um pouquinho dos meus palpites para os Summons aqui. Então, se esse tipo de carta já traz para a gente que ela vai trabalhar com marcadores. Como é que funciona uma saga? Quando ela entra no campo de batalha, depois da sua fase de compra, da sua etapa de compra, em cada um dos seus turnos, ela recebe um marcador de lore. Certo? E depois do último capítulo, você sacrifica essa carta. Você sacrifica essa permanente. Tá? E a cada capítulo, ela desencadeia uma habilidade. Você vai executar uma habilidade. Então, é interessante aqui que quando você olha para a Yuna, quando a gente olha de volta para a Yuna, a gente percebe que ela se beneficia ainda mais de Summons. Veja que na segunda parte, ela diz: sempre que outra permanente que você controla é colocada em um cemitério do campo de batalha, se ela tinha um ou mais marcadores nela, note, não são marcadores mais um nela, são marcadores genérico, tá? Qualquer tipo de marcador, você pode colocar aquele número de marcadores mais um na criatura alvo. Os marcadores de lore contam para isso. Então, você percebe como ela se importa, como ela tem uma conexão maior com as sagas. Né? Esse não é o tipo de carta que você vai querer bem usar o Tidus para avançar os capítulos, porque senão você não ataca. A não ser que você queira executar alguma das habilidades do seu Summon mais rápido. Antes que de repente algum oponente seu destrua a sua criatura. Né? Destrua o seu Summon. Aí você pode querer proliferar. Aí vai depender da sua estratégia de jogo. Certo? Talvez seja até bom, mas a gente vê que
olha, a Yuna conversa muito bem com Samus. E isso dito, aqui vem um dos meus palpites para a construção do deck. O que você pode encontrar no deck. Todos os Summons de Final Fantasy X. São eles: Valefor, Ifrit, Shiva, Ixion, Bahamut, Yojimbo, Anima e as Mago Sisters. São 8 Summons. E existe um adicional, que é o Final Aeon. Contextualizando, dentro da lore de Final Fantasy X, o Final Aeon é o objetivo final da peregrinação que a Yuna faz ao longo do jogo. Ela quer chegar na cidade fantasma de Zemerkand, que é onde acontece o ritual de invocação do Final Aeon, que é utilizado para derrotar o Sin. O Sin, esse monstrinho, essa cópia, esse monstrinho aqui que lembra uma baleia voadora. Chama de Leviatã, né? Mas esse aqui é o Sin. Um monstro gigante que circula, que fica rondando ao redor do mundo, causando destruição onde ele vai. E em tese, dentro da história, ele surge como punição pelos pecados das pessoas. Ok? Então, isso tudo dito, agora a gente vai partir para o último deck. O deck de Final Fantasy XIV, Science and Spellcraft. No deck do Final Fantasy XIV, nós vamos ter como comandante principal a Stola, Knight's Blast. E aqui está nossa querida Mikote, Stola, Knight's Blast, um incolor, um mana branco, um mana azul, um mana preto. Combinação que nós chamamos de Esper. Tá? É o Esper do Magic, não é o Esper do Final Fantasy VI. Né? Curiosidade aqui, muita gente ficou se perguntando por que o deck Final Fantasy VI não foi nas cores Esper de Magic, que seria uma grande sacada e tal. Aí eu vou dizer para vocês. Sabe por quê? A Terra não é completamente Esper. A Terra é meio humana. Você pode aceitar ou não, mas eu lhe dei uma justificativa que eu acredito que é plausível, tá? Continuando, saindo desse besterol, falei do custo, é uma criatura lendária, gato, bruxa, cat warlock. Eu acho legal que tem uns fãs de Final Fantasy XIV achando mal engraçado dizer que é um gato. Que é Mikote, né, a raça tanto da Stola quanto do segundo comandante, que a gente vai ver. Então, eu acho engraçado quando eles veem o gato no tipo, né? Que é para não encher mais o Magic de tipos de criatura diferentes, né? Então, eles colocaram como gato. Poder 2, resistência 4, vigilância, né? No começo de cada step, se o jogador perdeu 4 ou mais de vida neste turno, você compra um card. Note que se um jogador, inclusive você, tá? Não precisa necessariamente você tirar a vida dos seus oponentes. Pode ser a sua própria vida. E perdeu vida, não é? Causou 4 de dano. Isso é importante. Tá? Uma coisa no Magic aqui que eu quero ressaltar para quem não conhece tanto. Perder vida é sempre que o seu valor de vida decresce. Seus pontos de vida decrescem. Receber dano causa perda de vida. Perda de vida não necessariamente é causada por dano. Tá? Então, é importante notar essa sintaxe. Tá? Ela importa muito. E, nesse caso, ele se refere à perda de vida e pode ser sua também. Então, é muito importante notar esse detalhe no seu deck.
Sempre que você conjura uma mágica não de criatura, com valor de mana 3 ou maior, Estola causa 2 de dano a cada oponente e você ganha 2 de vida. Então daqui a gente já tem uma ideia inicial do que pode ter esse deck. Mas vamos ver o segundo comandante para ver o que é que ele nos sugere adicionalmente. Tá? O segundo comandante é o Garatia, Scion Reborn. Custo Esper, branco, azul e preto. Criatura lendária, gato, mago, 2/3, com lifelink. E Throw Wide the Gates. Sempre que você conjura uma mágica não de criatura, você pode pagar X de vida, tá? Entenderam, né? O link com a estola. Onde X é o valor de mana daquela mágica. O valor de mana aqui se refere ao número total dos manas usados para conjurar uma mágica. Do que tá, o valor total de mana que você usa para conjurar aqui a sua criatura, levando em conta o que está impresso na carta. Tá? Então, no caso do Garatia, é 3. No caso da Estola, que tem aquele 1 antes do custo dos manas coloridos, é 4. Você soma os valores e você tem o valor de mana. O do Cloud, que é 2, e Naya, é 5. Tá? Então, isso é o valor de mana da sua carta, da carta. Tá? E no caso das mágicas, quando a gente fala de mágica, quando vocês vão ver cartas que tem X no custo. Se você está falando da carta na mão, no cemitério, se você está olhando carta, aquele X é igual a 0. Se você está falando de uma mágica na pilha, aquele X vai receber um valor diferente de 0 e ele vai e o X que você escolher vai compor o valor de mana daquela mágica, tá? Custos de mana adicionais não contam no valor de mana. O que conta é o que está definido aqui. Ok? Saindo da parte mais profunda do Magic, vamos para a segunda metade dessa habilidade do Garatia. Se você o fizer, note que você não é obrigado, mas se você o fizer, crie uma ficha de herói, uma ficha de criatura herói incolor 1/1 e coloque X marcadores +1/1 nele. Faça isso apenas uma vez em cada turno. Ok? Olhando as habilidades deles, a gente vê duas características. Né? Acho que são duas características principais, do meu ponto de vista. É você trabalhar com ganho e perda de vida, certo? Quer seja seu, quer seja dos seus oponentes, para ganhar algum valor. E, secundariamente, né, principalmente porque a Stola não conversa diretamente com isso, você vê isso mais no comandante secundário, você gerar valor no campo de batalha com fichas de criatura. Certo? Então, eu tendo a pensar que esse deck vai seguir essas duas temáticas com mais ênfase nos benefícios de você conjurar mágicas de valor 3 ou mais e nessa brincadeira da perda e do ganho de vida para você poder ter card advantage, para você poder ter mais cartas na sua mão. E até em função disso, vou mostrar para vocês uma cartinha que foi revelada ontem também, que é do deck, tá? Que corrobora muito com o que eu estou falando. O Hildebrand Manderville, personagem extremamente querido pelos fãs de Final Fantasy XIV, porque ele tem uma veia cômica sensacional.
Eu não encontrei no pouco que eu joguei de Final Fantasy XIV, mas vi informações sobre ele e ouvi de jogadores fãs de Final Fantasy XIV que isso daqui é suco de flavor delicioso. Tá? Hildebrand Manderville, um incolor humana branco, criatura lendária, humano detetive. 2/2. Ele é um tipo de carta que nós chamamos. Ele tem um tipo de carta embutido nele que nós chamamos de aventura. Tá? Um subtipo chamado de aventura. E nessa parte, ele é uma mágica instantânea chamada Gentleman's Rise, 2 incolor humana preto. Você pode escolher conjurar o Hildebrand ou essa instantânea quando essa carta está na sua mão. Essa parte de instantânea. E nessa parte da mágica instantânea, você cria uma criatura, uma ficha de criatura zumbi preto 2/2. Então você deixa esse card exilado em uma aventura. Né? Essa é a ideia que a gente chama da aventura. Você conjura a parte da aventura, ela fica exilada em aventura, e enquanto ela está na aventura, você pode conjurar essa carta do exílio, pagando o custo da carta principal. No caso aqui, o custo da criatura Hildebrand Manderville. Que tem criaturas ficha que você controlar, serve mais um. Então, eu acho que isso sugere muito que deve ter a temática sim de fichas no deck. Né? Já vimos 2 cartas sobre isso. E quando ele morre, você pode conjurá-lo do seu cemitério como uma aventura até o fim do seu próximo. O que aqui já conversa muito bem com a Stola. Você vai querer sacrificar esse bicho várias vezes. Você vai querer sacrificar o Hildebrand várias vezes para poder conjurar essa mágica, para se beneficiar da segunda habilidade da Stola. Você vai querer sacrificar essa criatura para se beneficiar da segunda habilidade dela, que é drenar a vida dos seus oponentes. E essa parte de você querer sacrificar ele, olha, pelo que eu soube, até isso é flavor, tá? Pelo que me disseram, até isso é flavor. Na boa, é sensacional. É sensacional. É sensacional. Assim, quando eu falar mais sobre essa carta depois, no futuro, eu vou explicar direitinho. Eu quero jogar o jogo, entender melhor, para poder passar para vocês mais sobre o que a gente está vendo nessa carta. Mas o pouco que eu sei é sensacional, gente. É sensacional. É incrível. Eu fiquei apaixonado. Eu fiquei apaixonado, de verdade. Então, voltando aqui para a análise do deck, a gente vê que ele tem como título a parte de Scions é uma referência ao grupo ao qual a Stola, o Garahatia e outros personagens que você encontra ao longo do jogo fazem parte. E que estão sempre nas suas aventuras principais, que são os Scions of Seventh Dawn. E Spellcraft, bom, que esse caráter de lidar sempre com mágicas, não de criatura, você vê nos 2 comandantes, eu acho que isso já, né, essa coisa de desenvolver mágicas, é uma coisa que tem até na temática da história do Shadowbringers, que é até onde eles disseram na entrevista da IGN, o pessoal da Wizards de desenvolvimento disse, é a principal base da construção do deck. Mas isso não quer dizer que vocês não vão encontrar personagens e referências de outros momentos, de outras expansões de Final Fantasy XIV, tá? Inclusive a do Hildebrand é uma referência ao que acontece com ele na primeira parte do jogo, no Realm Reborn. É a primeira parte do jogo que você joga quando você pega o jogo, né? É a parte principal do jogo, por assim dizer, porque ele não é a expansão, ele é a primeira versão do jogo. Então, é isso. Você quer, no deck, drenar a vida dos seus oponentes e gerar valor tanto com card advantage, como gerando fichas de criaturas, aumentando o seu exército para poder atacar os seus oponentes. Então, o que você pode esperar, então, nesse deck é
Eu vejo que o Hildbrand pode dar uma pista muito boa de você ter mais aventuras, tá? Eu penso muito que a coisa de você ter criaturas com aventura se refere muito a pode se referir, fazer muita referência a personagens de Final Fantasy XIV que você encontra nas suas side quests e vive aventuras com eles e sai em aventuras com eles. Eu posso estar errado, mas isso pode ser uma boa referência aos momentos importantes que o Warrior of Light, que você cria com o personagem que você controla, vive ao longo do jogo, certo? Eu acho muito interessante essa ideia, tá? E tem cartas que se beneficiem de. A gente já vê que o Hildebrand aqui, ele é uma carta que provavelmente você vai estar querendo sacrificar para poder se beneficiar dos recursos que ele gera. Ele gera ficha, ele desencadeia a habilidade da estola de drenar a vida dos oponentes. Ele dá mais força para suas fichas enquanto ele está em campo. Então, assim, é muito interessante ver que isso pode acontecer. E claro, vão ter muitas mágicas. Inclusive, outro aspecto positivo das aventuras é a gente perceber que é uma boa forma de inserir mais personagens e o deck ainda continuar conversando com a temática de mágicas, não de criatura. Porque essa parte das aventuras, quando você conjura, ele só vai ver aquela parte. E é uma mágica, não de criatura. O jogo vai ver mecanicamente como se você estivesse conjurando uma mágica, não de criatura. Então, para todos os efeitos, será uma conjuração de uma mágica, não de criatura. E vai desencadear tanto a Estola quanto o Garahatia. Então, assim, é uma forma. Nesses dois sentidos, é uma forma muito interessante que eles encontraram para poder manter a temática do deck e poder trazer para os fãs de Final Fantasy XIV várias figuras que você encontra ao longo das suas aventuras. Quer seja criaturas do bestiário, quer seja personagens importantes na história do Warrior of Light, nas aventuras dele ao longo do jogo principal e das suas expansões. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer de principal desses decks. É muito empolgante ver o trabalho e o esmero que até então tem sido adotado para termos criaturas tendo referência em várias camadas da carta. Você vê que eu falei muito aqui, muito. É o meu vídeo longo, nem sei quanto tempo tá dando de vídeo, mas olha, certamente é muito tempo. E eu poderia falar mais, mas eu prefiro deixar outras coisas que eu tenho para falar para outros vídeos quando a gente tiver mais certeza do que vai vir pela frente. Era isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima reunião.